Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, onde, como de costume, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Jesus no teu dia a dia, com uma mensagem aqui para nós desta noite. E a mensagem é bem interessante, fala da coragem, né? Nós somos corajosos? Somos? Oba! Eu também, eu não tenho essa, mas a gente precisa ter essa firmeza de coragem. Temos que ter coragem, né? Senão a gente não faz nada. Senão a gente acaba por desistir de tudo e de todos. Mas vamos ver o que diz aqui, né, na mensagem desta noite. Então vamos lá. Boa noite ao pessoal aí na internet que está nos assistindo. Vamos lá, coragem. Não se deixe abater. Reaja à tristeza que tente invadir a sua alma. Né? Nós somos corajosos, mas a tristeza vira e mexe, ela dá uma batidinha no nosso lado, na nossa porta, não bate? De um jeito ou do outro. Só que nós temos que ter de nós não nos deixarmos abater por essa situação. Então nós temos que criar uma força, que é a coragem, e evitarmos, não deixarmos que esse desânimo, a tristeza, invada a nossa casa, né? Nosso coração. Fuja do desânimo que tente montar guarida em seu coração. Então hoje em dia, muitos de nós acabamos, né, nos tornando assim meio desanimados devido a certas circunstâncias, decepções e outras coisas mais. Então a gente precisa reagir. Essas lições que nós estamos ouvindo, elas são importantes para nós. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer. Porque as dificuldades estão lá fora. Né? A gente sai daqui já tem um monte de a parte espiritual, né? E a parte material, que está ali vivendo um mundo que a gente entra e às vezes não sabe o que está acontecendo. Então, é um momento de nós nos fortalecermos, porque lá fora eles estão em polvorosa. Então, se nós nos fortalecermos, nada irá nos deter, nada vai nos tirar do nosso caminho. Então, coragem, né? Força e coragem. Estamos sozinhos? Não. Quem está muito mais próximo de nós espiritualmente? E todos nós, a maioria de nós, quem é aquele ser que está sempre conosco? Os únicos, né? Jesus. Jesus. Cada um de nós temos um Mas Jesus como nosso... anjo que fica assim, nos Também. acompanhando. Mas Jesus é o nosso governador, é o nosso mestre maior. Ele sim, né? Ele sempre, quando nós estamos... Ele está sempre do nosso lado, né? Mas quando a gente está meio cabisbaixo e tal, ele nos carrega no colo. Mas porque precisamos ter esse sentimento guardado dentro de nós. É igual Fortalecermos. Não é isso? Já que Jesus lhe dá segurança, o medo não tem sentido. Se nós acreditamos em alguém todo-poderoso, alguém que esteve aqui na terra, nos ensinou a amar, a perdoar, nos fez várias, né, nos deu várias lições. Então, ele sempre vai estar em nossos corações, em nossos pensamentos. Então, nós nunca vamos estar sozinhos. Nas nossas empreitadas, né, qualquer que seja ela, nas nossas dificuldades, colocar Jesus em nossos corações. E eu tenho certeza que a luz que nós vamos criar em volta de nós, a gente vai conseguir combater, né, bastante coisas que não nos pertencem.
Então, já que Jesus lhe garante a paz, a incerteza é descartável. Vivemos momentos de incerteza? Vivemos. Mas Jesus nos garante a paz. Então, a essa incerteza, nós vamos tirar ela de dentro de nós e vamos buscar as certezas com Jesus. Esse fortalecimento que a gente tanto fala aqui. A gente comentou muito sobre isso na segunda-feira, volta a comentar hoje novamente, e nós vamos ouvir isso por muitas e muitas vezes, até que realmente a gente consiga absorver de vez os ensinamentos que a espiritualidade, todos nós estão nos mostrando, né? Aquele fortalecimento que a gente precisa. Já que Jesus nunca desistiu da humanidade, o desânimo é um equívoco. Ele nunca desistiu de nós. Ele veio até nós. Vocês imaginam um ser extraordinário, governador do nosso sistema, né? Do nosso sistema aqui, do nosso universo, saiu de onde ele estava ali, porque estava vendo, né, o nosso planeta todo horroroso, um monte de coisa errada acontecendo, e falou: eu vou ter que ir até lá na Terra para mostrar, né, ensinar para a gente o caminho que nós precisávamos seguir. Então, e ele deixou a sua marca há 2000 anos atrás, não deixou? Então, faz 2000 anos e 25 anos que ele está aqui, ó, né? As lições deles são lições que nós não esquecemos jamais. É na Bíblia, é no Evangelho, em todos os livros sagrados, sempre vai estar ali a menção de Jesus, né? Nos fortalecendo. Então, ele coloca que Jesus nunca desistiu da humanidade, nunca, e nem vai desistir de nós. Então, desânimo, quando a gente estiver desanimado, que a gente possa colocar ele de lado, não é verdade? Já que Jesus é a luz que ilumina o seu destino, permanecer nas trevas é tolice. Então, se Jesus está nos mostrando, está iluminando o nosso caminho, para que eu vou entrar e vou entrar nas trevas, me permanecer ali naquele meio trevoso lá? As trevas têm luz? Não, não tem. Então, nós precisamos da luz para nós sairmos de lá. E Jesus é a luz. É Ele que nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. Coragem, meu irmão. A luta só está começando. Boa noite. Acho que você é a nossa palestrante. Seja bem-vinda. Então, coragem, meu irmão. A luta só está começando. E olha que a gente já passou por esse planeta, ó, e a luta só está começando. Mas tem algo importante, eu acho que tem algo que nos fortalece. Nada é por acaso, não é verdade? Se estamos aqui, ainda encarnados, persistindo, já ultrapassamos uma série de processos que a gente já superou. E nós não estamos firmes aqui, cambaleando ainda, mas estamos. Por quê? Porque ainda nós, quando nós acordamos lá antes de nós encarnarmos, que nós seríamos criaturas especiais e fortes para conseguirmos sobreviver e conseguir ter uma harmonia neste mundo de hoje que nós estamos vivendo, é porque nós somos especiais e somos necessários. Por que necessários? Porque nós somos de uma legião que precisa combater o mal. Com quê? Com oração, com boas atitudes, é o que a gente está aprendendo. Tudo que a gente está aprendendo faz sentido, né? Que nós estamos fazendo para nós e para a própria humanidade. Nem todos estão predispostos a ficar sentados aqui, ouvindo palestra, tomando passe, nem todos. Muitos deixam isso passar. Mas nós não, somos insistentes. Nós vamos, tropeçamos
nos erguemos e seguimos o nosso caminho. Então, nós somos criaturas especiais no momento onde mais o planeta está precisando de nós. O planeta em forma do quê? De seres, de espíritos, porque estamos em transformação. É um momento de transformação. Nós estamos nos transformando. E toda transformação exige o quê? Paciência, cuidados. Quando a gente vai fazer uma reforma em nossas casas, é triste, não é ruim? Vira aquela bagunça tremenda ali, poeira, sujeira, batida de martelo, dá vontade de sair correndo, não é verdade? Eu já passei por isso, eu sei como é que é, acho que muitos de nós já passou por isso. Tem que reformar. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Ele está o quê? Sofrendo uma reforma. E nós estamos no meio desta reforma. E não é à toa, repito, não é cada um de nós, cada ser que está aqui presente, fortalecido, não deixando o desânimo, não deixando a impaciência, a intolerância tomar conta do nosso ser, estamos mostrando o quê? Fortaleza. Estamos tendo o quê? Coragem de seguir em frente. Olha que gostoso que é isso. Nem tudo está perdido. Nem tudo. Né? Tem muita coisa boa acontecendo, só que os nossos ouvidos, o ouvido, né, maior que a gente tem aí é para as coisas ruins. Infelizmente, ainda a gente consegue dar mais ouvido às coisas ruins que às coisas boas. Por isso a gente está estudando, aprendendo. E dentro disso que nós estamos ouvindo e aprendendo, nós precisamos do quê? Nos fortalecer, ouvir, dar informações, porque isso aqui não veio de graça para nós. Tudo isso aqui, o Evangelho, todos os ensinamentos, as mensagens que vêm através de todos os tipos de médiuns, eles estão o quê? Fazendo com que estão trazendo para nós um conhecimento que até então nós não tínhamos há 200 anos atrás. Não é? Quem que nos transformou? Quem que nos mostrou um caminho? Kardec, que foi o codificador. E a gente vem nesse período o quê? Evoluindo, aprendendo, errando e se reerguendo e seguindo em frente. Mas a coragem, ela é importante para todos nós. Olha o que ele coloca aqui. Jamais diga, eu não vou conseguir. Jamais diga isso, eu não vou conseguir. Porque se disser, estará assinando sua confissão de covardia. Eu não vou conseguir. Mas esse não vou conseguir, muitas das vezes, são colocações verbais que a gente acostumou a ouvir há muito tempo. Não vou conseguir. Isso é difícil para mim. Está difícil. E quando a gente verbaliza o que nós estamos pensando, nós estamos o quê? Colocando no universo aquilo que eu realmente estou querendo. Estou, né? Então, o universo responde para nós e nos dá o retorno. Faz sentido isso? Faz, não faz? Então, se nós tínhamos, ainda temos vícios de linguagem, muito triste. O não, né? É uma das expressões que a gente ainda costuma utilizar, muitas vezes, de uma forma não correta. E às vezes ela cai como uma bomba em cima do nosso ser, desarma toda a nossa harmonia. Então, essa expressão, eu não vou conseguir, na medida do possível, na medida que a gente consiga, né, estar ali atento aos nossos passos, evitar. Eu vou tentar. Eu lembro, assim, muitas vezes, quando a gente, na área empresarial, quando a gente até passava isso para todos. Quando um cliente, por exemplo, liga para você pedindo uma coisa que você sabe que é difícil, não dá para fazer. Jamais diga isso para quem quer que seja. Ainda mais para um cliente. Me dá um minuto. Eu vou ver o que eu consigo. Eu vou buscar alguma solução para passar para você. Porque se um cliente ou alguém pede para você uma gentileza, um favor, e você já fecha as suas portas, você já está acabando, você está
fechando ali uma porta que poderia ser muito boa para você. No caso de executivos da área comercial, né, algo que a gente aprende e coloca isso em prática. Então você está ali, o seu cliente liga. Ó, preciso para amanhã que a mercadoria chegue aqui na minha fábrica. Eu vou colocar, eu não vou conseguir, eu não consigo, não dá. Eu já dei um não de cara para aquela pessoa, não é isso? Então eu preciso o quê? Com outras, mesmo que eu saiba que aquilo é um pouco difícil, eu vou tentar. Eu vou conversar com Pedro, com João, com quem quer que seja. Talvez o que ele está pedindo já esteja até pronto. Já está ali, fizeram errado, fizeram pronto, está lá pronto, e eu consigo entregar. Não é possível. Olha, senhor, infelizmente a gente não conseguiu, né? Não conseguiu, olha eu aqui colocando, né? Eu mesmo estou entrando na minha própria. Nós não tentamos verificar, né, a possibilidade e só vamos conseguir te atender daqui a 2 dias, daqui a 1 dia e meio. Vocês percebem que até a gente, eu estou acabando de dizer para vocês uma verdade, e eu estou repetindo, olha como que a gente cai nas próprias palavras da gente. Mas isso a gente fala para todos nós, né? Nós estamos aprendendo isso. A derrota faz parte da caminhada. Se eu não seguir com os meus acertos e os meus erros em frente, dentro daquele processo que eu vou caminhar, se eu acho que só vai ser caminhos certos, né, eu estou né, exagerando um pouco. Eu sei que vão ter caminhos, porque isso faz parte do nosso planeta e do nosso processo de evolução, né? Os erros faz parte, porque eu sei que eu preciso errar. Se eu for pular aqui e eu não ver o que tem aqui um degrau, eu vou me machucar, eu vou cair, certo? E vou quebrar a minha perna, machucar. Eu errei, eu devia ter visto antes, mas voltei aqui novamente, já curei minha perna, vou fazer de novo o que eu prometi? Não. Então a gente erra para quê? Para aprender. Nós erramos muitas vezes para aprender. Muitas vezes aprendemos sem precisar errar. Mas a maioria de nós, desde quando a gente começa no processo, né, de evolução pequenininho, criança, quantos erros que a gente tem na vida, né? Ainda mais quando você começa a chegar numa idade que acha que você é o rei, você é o centro de tudo. Aí você não erra, né? Não erra mais. Aí teus pais estão sempre errados, alguma coisa nesse sentido. Você é a verdade pura, mas você vai errar. Chegar lá na frente, você vai perceber até o quanto você precisou dos tropeços para você não cair mais. O erro é compreensível. Então não precisamos ter medo de errar, né? Ter coragem de seguir em frente. Se erramos, tudo bem. Eu vou analisar antes de errar algumas circunstâncias. É óbvio que eu não vou cometer erros absurdos, né? Se eu pular de um prédio de 30 andares, eu não vou conseguir chegar lá embaixo intacto. Vou. Então meu erro é fatal. Vou pular de paraquedas sem paraquedas, é um erro abrupto, né? Bruto que não. Então a derrota, né? O erro, ele é compreensível dentro de um processo de que a gente está lá no tempo, né? Nas nossas experiências. Então não tenha erro, não tenha medo de errar. Consciente, óbvio. O tropeço. Erros, né? O tropeço, vez ou outra, acontece. Não acontece? Então, vamos em frente. Eu acho que ele fala, e nós aqui estamos conversando isso, porque nós estamos meio desanimados. Nós estamos meio que aparentemente derrotados diante dos fatos que vão nos abatendo. Então a gente está se deixando levar pelas circunstâncias e não estamos reagindo de acordo.
Então, eu tenho certeza que esses ensinamentos que estamos tendo aqui, repetitivos, muitas vezes, são necessários para que a gente desperte. Nós precisamos acordar definitivamente. O tropeço, vez ou outra, acontece. Até quando, não sei, mas eu vou em frente. Eu não vou desistir, não vou ficar no meio do caminho lá, chorando, né, o leite derramado. Já derramou, não adianta. Vamos em frente, vamos nos reerguer. Se nós estamos aprendendo que às vezes um tropeço, um erro, nos faz, o erro é compreensível e a derrota, né, faz parte da caminhada, alguém de grande importância, que foi aqui o espírito de José Moraes, né, um espírito de luz, não é à toa que iria colocar isso para nós, porque eles têm uma noção na espiritualidade muito melhor do que a nossa. E nos passa informações. O Evangelho, Bezerra de Menezes, com toda a maioria dos livros, quantas instruções eles estão nos passando, né? E nós aceitamos. Você já pensou se isso acontecesse há uns 200 anos atrás? Nossa Senhora! Quem é que está te dando instrução? Aí você está doido, meu. Você não está lidando com criaturas do bem, não, é criaturas do mal, com espíritos. E hoje nós absorvemos e aceitamos isso. A espiritualidade nos ajuda e muito. Eles ficam torcendo lá, né, para que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente não cometa mais erros. Porque quando a gente está fora do corpo, a gente sabe tudo que a gente fez de bom, de errado, e o que a gente precisa para se corrigir. E eles ficam lá, aquele pessoal que está na Terra, olha a oportunidade que eles estão tendo de estar lá encarnados, tendo aquelas dificuldades. Eles estão vibrando por nós nesse sentido. Logo, logo estaremos lá torcendo para o que está, para aqueles que estarão aqui, nossos filhos, nossos netos, né? É a lei, né? A gente vai torcendo, vai vibrando para aquilo, para que tudo corra bem, dê certo. Derrotas, erros e tropeços, eis até um direito seu, mas a desistência da luta é inaceitável. Aqui, não desista, siga em frente. A única coisa que a gente não consegue quando a gente, né, desencarna, aí não tem mais jeito na Terra. E aí a gente vai para o lado de lá. Aí vai descansar na vida eterna, não é isso que a gente aprendeu aqui? Nós vamos descansar na vida eterna. Aí agora não precisa mais nada. Não preciso de mais nada. Não é porque nós vamos virar espíritos que seremos criaturas divinas, maravilhosas, né? Seremos seres inteligentes. Não, quem está lá já passou por aqui, não passou? Com certeza. Então, nós também vamos estar lá. Quem sabe a gente vira até mentor de algum aqui na casa, alguma coisa assim. Já pensou? Que bom. Mas olha, a gente vai ter que melhorar muito. Com certeza. Coragem e vencerá. E se por ora ainda não consegue a vitória sobre si mesmo, terá o mérito de haver tentado. Coragem. Vamos tentar. Não custa nada. Às vezes a gente conversa aí com bastante pessoas, com jovens e tal, e a gente percebe que ele quer seguir, mas tem medo. Tem medo de enfrentar o que é o desconhecido. Outra lição que a gente aprende na vida, inclusive, né? A escola, o trabalho, né? Quando a gente entra numa empresa, entra num processo de produção, engenharia, a gente acha que saiu da escola, sai sabendo tudo, né? Não, é onde você vai aplicar o seu trabalho, onde vai aplicar os seus estudos, que lá a gente aprende, né? E lá a gente aprende uma passagem que eu acho interessante, é aquilo que a gente comentou, né? Quando um diretor ou um chefe chega para você e fala, olha, você está aí, está bem confortável, está tudo, então você vai agora para aquela outra função.
O quê? Eu não conheço aquilo, pelo amor de Deus. Eu estou bem aqui do jeito que eu estou, eu mantenho o equilíbrio. O senhor vai ver que aqui não vai sair erro nenhum. Mas é por isso mesmo que você está indo bem, que eu quero que você corrija o que está indo mal lá. E muitos de nós têm medo disso. Sabe por quê? Do desconhecido. Então a gente se coloca num círculo, né, de medo. Então, tudo que está nesse círculo, eu domino. Eu estou bem. Mas o que está acontecendo fora do círculo, não, aí não. É lógico que você não vai sair de uma função, né, X e para uma outra que queira de você muito mais experiência. Mas dentro do possível que sua gerência, você mesmo acha que tem condições, não tenha medo, vá em frente. Os desafios, eles sempre vão estar nos colocando. Desafia a gente. Porque se nós não conseguirmos, né, ter coragem dos desafios, que história eu vou contar? O que eu vou passar de bom para aqueles, né, para os meus filhos e, enfim, para todos aqueles? Se você tem uma viagem para ir, mas tem medo de chegar até o ponto, não, eu tenho que ir lá para a Austrália. São 30 horas de viagem, né? Se você fala, não vou, mas você tem lá condições, tem tudo certinho. Não vou. Não vou porque ficar 30 horas dentro do avião, pode cair, chegar lá. Mas, e não fui, fiquei dentro de casa vendo televisão. Quanto que eu perdi de visual, de experiências, de linguagem, de conceitos. Quanta coisa que eu deixei de ver por não ter a coragem de ir até onde eu gostaria de ir. Ou fiquei com medo. Seria interessante, mas fiquei com medo. Então, quem tem medo não tem história. Eu não tenho história para contar, porque eu vou continuar dentro daquele meu círculo, eu não conto história. Minha história todo mundo já sabe. Eu vou para cá, aqui, Jordanópolis, vizinho, Planalto, para cá, a gente sabe, vamos, né, aumentar esse espectro. Coragem, gente. É o que ele nos pede. Obrigado por me ouvir. Posso só contar uma? Pode, com certeza. Ainda eu sempre tive pavor de elevador. O motivo era um só. Eu fiquei preso no Conjunto Nacional 30 horas preso dentro do elevador. Muito bem. Eu não entrava no elevador nem para ganhar dinheiro. A minha neta me tirou. Porque na casa que ela morava, para ir para o apartamento dela, tinha que pegar o elevador, não tinha outro jeito. E pela escada era 4 horas, ficava andando pela escada para chegar lá em cima. O elevador era 1 segundo. Ela me tirou o medo. Olha que coisa. A criança, você vê que beleza? Olha a oportunidade. O senhor por acaso começou com Jesus os 30 horas? Você chegou a lembrar de Jesus? Não. Fez uma oração? Não. Olha o tempo que o senhor perdeu lá. Podia fazer uma oração. Agora Na brincadeira. Não, mas é verdade, não lembrei. Segunda-feira, nós saímos aqui e fomos para casa. E discuti com o Júnior. Tá bom. O cara de futebol. Ele era um time e o outro. Discutindo. Eu fiquei muito nervoso. Ele falou, pai, começou a gritar comigo. Ela entrou no meio e falou, vamos parar. É a melhor coisa. Aí eu fui para o meu quarto, fiz uma oração, foi a mesma coisa que tirasse com a mão. Aquele espírito perturbador estava ali, querendo fazer que nós tivéssemos um atrito. Sim. E com o meu filho. Que mandou falar mal do time. Mas olha, o que o senhor está colocando, né? É uma história bem assim, né? Casa de time, lógico, a gente tem que tomar cuidado. E também não colocar a culpa nos espíritos. Né? Porque assim, o senhor falou para mim que poderia ter lá um espírito que estaria querendo, né? Então, é fácil colocar a culpa no espírito. O sofredor tá. Não, como é que o senhor sabe que tem um espírito sofredor na casa do senhor? Não, é verdade isso. O senhor sabe, ele está lá sentado todo dia lá? O senhor vê ele lá? Não. É verdade. Então,
o que eu quero dizer para o senhor? Que muitas vezes quem está errado sou eu. Eu sou o espírito que está errado. Mas não que nem sempre tem alguém cutucando a gente lá. Mas obrigado pela sua expressão e pela sua informação. Agora, da próxima vez que alguém ficar preso no elevador, leve a Bíblia, leve o Evangelho e vamos lá orar bastante lá, porque vai passar a hora rapidinho lá. Brincadeira, gente. Não, mas é triste. É. Então vamos lá então, começar a nossa, antes que a nossa palestrante, já passei. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Eu desejo que todos nós possamos, ter bastante coragem de enfrentar tudo e a todos. Então, fechando os nossos olhos, eu vou pedir aqui para alguém colocar uma musiquinha lá. Fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus, de agradecimento por esta oportunidade, onde mais uma vez aqui nos encontramos para o aprendizado, para as experiências, para o bem-estar e fortalecimento individual de cada um de nós. E a gente vai pedir, para que esses benfeitores possam iluminar o nosso caminho, iluminar os meus pensamentos e ampliar as minhas vibrações para todos aqueles que se encontram, em oração, encontram-se nos ouvindo pela internet, estão nos hospitais, nas creches, em todos os cantos. Vibrar pelo nosso Brasil, pelos governantes, para que nós possamos nos dar e nos respeitar uns aos outros. E assim, meu Pai, com muito carinho e de joelhos em espírito, colocamos a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho chamo a nossa palestrante da noite. Boa noite. Se eu posso colocar Pode. um microfone? Olha, essa eu não sabia que ia aparecer ali, gente. Oh. Vocês não falam com medo da gente não vir? Eu não sei seu nome. Francine. Francine. Prazer, Francine. Seja bem-vindo em nossa casa. E que a sua palestra seja maravilhosa, envolvendo a todos nós. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a oportunidade de ter vindo. É a primeira vez que eu venho aqui na casa. E a Cris fez o convite através de uma indicação de um amigo. E assim a gente vai se conhecendo, por vezes até se reconhecendo nessa jornada, E eu fico muito aberta referente ao tema de palestra. E aí a Cris perguntou assim para mim: você tem um tema? Eu falei: tem algum tema que você gostaria? Ela falou: não, o tema que você quiser. Aí eu falo: ai, Senhor. Aí vou lá, medito, falo: bom, recomeços. E aí depois eu lia direito o nome da casa, Aí depois eu li, Eu só tinha lido Fraternal, eu não tinha lido Fraternal Recomeço. Aí eu fiquei assim: olha, falei: bom, algo tem. E aí meditando sobre esse tema de recomeços, e aí eu vou meditando, vou procurando, ver o que já aconteceu. Eu falei assim: mas por que me veio esse tema? O que me intuíram sobre esse tema? Eu dou palestra na casa que, digamos que seria de origem, que é do Lírio Branco, e também no João Ramalho. E ali também tenho oportunidade de dar aula, e algo que eu particularmente tenho notado, o que dentro da doutrina espírita se fala, dentro da casa espírita. O que nós falamos? Somos espíritos eternos, temos a vida espírita, na comunicação, no desencarne, na vida após a morte e na reencarnação.
mas pouco falamos sobre reencarnação, mesmo dentro da casa espírita. Nós falamos que existe a reencarnação, mas a gente não fala mesmo, não trocamos ideia sobre a questão da reencarnação. E a reencarnação é um recomeço, que passamos pelo véu do esquecimento para poder estarmos aqui. E aí, quando passamos pelo véu do esquecimento, e veja, um véu do esquecimento que de fato não esquecemos, apenas momentaneamente é guardado as nossas memórias das vidas passadas, ou por vezes até outras questões de habilidade que não tenhamos a necessidade na vida atual, fica lá guardado na caixinha. Quando desencarnamos, temos a oportunidade, dentro da necessidade, de lá resgatar, porque é nosso. É particular e individual nosso. E aí é um novo recomeço na vida espiritual. Porque aquele espírito que eu estava antes de reencarnar para esta vida aqui, para este ciclo reencarnatório, não é o mesmo espírito em termos de evolução, de aprendizagem, de experiência, quando vir a desencarnar. Então são sempre recomeços que nós passamos diante dos nossos ciclos reencarnatórios. Alguém aqui já leu Nosso Lar? Bom, quem já leu vai lembrar, quem não leu eu vou dar um spoiler, tá? Tem no livro uma pessoa que o Nosso Lar fala sobre o desencarne do André Luiz e toda a sua luta, todo o seu desenvolvimento lá no plano espiritual. Num determinado momento, mais lá para o capítulo quase no final do livro, uma pessoa do plano espiritual se prepara para reencarnar. E aí, uma pessoa ligada a esse espírito que vai reencarnar fica triste. Lá no plano espiritual, a pessoa fala assim, ela vai reencarnar, não sei o que e tal. E aí, conversando com um amigo, o amigo veio e falou assim, que bobeira, o que ele tá lá choramingando? A pessoa tá bem, vai reencarnar, tá tudo certo. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei assim, ela vai reencarnar. Ele não vai perder essa pessoa lá no plano espiritual, como a gente fala, que nós perdemos alguém quando nós estamos aqui encarnados e a pessoa morre? Aí ele parou assim, ele fez assim, é mesmo, né? Eu falei, são ciclos, e são os recomeços que a vida passa. Porque quando estávamos lá no plano espiritual e nós reencarnamos, com certeza nós deixamos muitas pessoas queridas torcendo por nós. Não só os nossos anjos da guarda, nossos guias, mas outras pessoas caras ao nosso coração, que não encarnaram conosco, não estão conosco neste recomeço desta vida reencarnatória. E aí quando desencarnarmos, também ficarão aqui pessoas caras ao nosso coração, e lá reencontraremos muitas dessas pessoas que lá ficaram durante todo esse processo, durante todo esse recomeço de vida reencarnatória. E nós falamos pouco sobre essas questões, porque nós vamos nos apegando muito. E é aí que nós sofremos, devido ao nosso apego. Meu marido, meu filho, minha casa, meu carro, meu cachorro, minha casa, tudo meu. O que é meu, gente? O que é meu? O que é meu? Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Deus é amor. Tudo é de Deus. Mas nós temos essa dificuldade de reconhecer para trabalhar a nossa fé. De que Deus entrega aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Acho que aqui alguém já sabe mais ou menos isso, né, gente? Deus entrega aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. A questão é eu ter humildade para compreender isso. Porque a gente fica lá, teimando, né? E vocês sabem, eu adoro contar meus causos, né? Não gosto de contar os causos dos outros, gosto de contar os meus causos. Estou com 44 anos, tenho minha mãe, Marta, meu pai, Rubens, ambos aqui ainda. E aí meu pai se encontra numa casa, numa clínica, que ele está internado, que ele tem questões de saúde, né? E minha mãe está morando sozinha.
E muitos altos e baixos e tal. E assim, ela, eu, meu irmão, enfim, a família, né? Quando a gente fala que alguém fica doente, não é só aquela pessoa, é a família que passa pelo processo, né? E aí, virava e mexia, eu tava sempre em conflito com a minha mãe. Mais, né? Mais conflito. E aí, graças a Deus, também faço terapia. E aí a terapeuta virou pra mim e falou assim, Francine, quantos anos você tá mesmo? Aí ela falou, 44 anos. Eu falei, né, 44 anos. Ela, você não acha que está na hora de mudar a dinâmica com a sua mãe, não? Porque até agora, essa dinâmica não está funcionando, né? Foi a luva de pelica, né, gente? Foi a luva de pelica. Eu parei assim, sabe quando dá aquele download, assim? Né? A internet dá aquela travadinha, dá um download, assim. Aí eu fiquei assim, caramba. Na verdade eu falei um palavrãozinho, mas eu falei assim, caramba. E aquilo eu internalizei para todo mundo na minha vida. Para todo mundo que eu possa ter algum conflito, eu internalizei aquilo. Porque não é só a minha mãe. Ela falou aquilo dentro do exemplo que eu dei da minha relação com a minha mãe. Mas o conflito está em mim. O conflito não está no outro. O conflito está em mim. Então quem precisa fazer o processo do recomeço se eu que recebi a palavra? Se eu que recebi a luz? Eu que recebi a informação? Não é o outro. Sou eu. Que nem vocês aqui. Não é? Alguém deve ter ficado em casa. Alguém em casa que está ouvindo aqui? Não. Quem que está ouvindo aqui? Somos nós. Então quem que está recebendo a palavra? Nós. Quem que entrou por aquela porta por escolha? Nós. Então eu não tenho que cobrar do outro a mudança. O recomeço é meu. O recomeço é meu. E é isso que eu tenho de fato o poder em fazer. Eu não tenho capacidade de mudar o outro. Nunca tive. Não é de agora. Não é que algum dia vou ter. Exemplo maior, Jesus. Jesus na terra mudou alguém? Não. Do exemplo dele que ele nos conduz até hoje. Estamos mudando para exemplo. Não é? E ele veio na terra para mostrar o amor e não a dor. Mostrar que somos capazes, é aquilo que ele comentou antes, dentro da nossa coragem e da nossa capacidade. Mas nós temos medo, claro que temos. E aí vemos o nosso apego, a nossa dúvida, a incerteza, mas é acreditar dentro de nós essa centelha divina e da nossa capacidade de recomeçar a qualquer instante. Não é na segunda-feira, não é em janeiro, não é no verão, não. É agora. É agora. Exatamente. Porque é o presente. É o presente que nós temos. E nós não sabemos ainda viver no presente. Porque a gente fica preocupado com o passado, nos culpando do que aconteceu, do que eu fiz e do futuro. Ai, como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu não foco no meu presente. Um exemplo básico. Quando está tomando banho, está prestando atenção? Você está lavando o pé direito ou o cabelo direito? Ou está pensando assim, nossa, eu vou ter que sair daqui, aí vou ter que ir lá, vou ter que passar no mercado, vou ter que ligar. Não está prestando atenção nenhum que está lavando. Então nós nunca estamos de fato no momento presente. Ou mesmo quando a gente vai atravessar a rua, pegar o ônibus, está dirigindo, aí você fica assim, nossa, peguei a chave de casa, eu tranquei a casa, eu tranquei o carro. Por quê? Porque não está no momento presente. Então são situações que todo dia é uma oportunidade de recomeço. Todo dia, todo momento é uma oportunidade de recomeço. O vigiai e orai vem daí também. Porque o vigiai já é propriamente uma oração e já nos protege. Então essas questões, e assim, veja, gente, eu sempre comento com o pessoal, a gente não precisa sair daqui fazendo todas as coisas, 300 milhões de coisas, que a gente sai, né, super energizado, vou lá. Não, porque a gente não aguenta no dia seguinte. Mas escolha uma coisa, de fato, escolha uma coisa. Eu dei o exemplo do banho, ou de atravessar a rua, ou que seja, quando você vai conversar com alguém, converse com alguém sem ter a pressa em você ter que responder. Ouça, mas de fato ouça a pessoa. Porque quando a gente começa a ouvir a pessoa, você já está pensando na sua cabeça que você quer responder para ela. Você já não está no foco mais de ouvi-la.
Você já tirou o foco. Você não está mais no momento presente em ouvir a outra pessoa. Então escolhe uma coisa. Vou começar agora a me disciplinar. Quando alguém começar a falar, eu não vou interromper. Eu não vou dar vou ouvir. E depois eu falo, deixa eu ver o que eu sinto para poder comentar. Se eu devo comentar, se eu vou acrescentar. Porque a gente tem pressa. Pressa para quê mesmo, gente? Pressa para quê que a gente tem? Me fala. Por que a gente tem pressa? Pressa para quê? Pressa para quê? E aí são situações que a gente foge do momento presente. E por vezes é compreensível, porque a gente não quer estar na dor, né? Nós queremos fugir da nossa dor. Então por vezes a pressa é isso. A pressa é a gente não querer estar na dor. E se eu estou na pressa, eu não sinto a dor. Eu não sinto a saudade, eu não sinto medo, eu fujo. Mas, se eu estou aqui, na oportunidade do meu recomeço, para realizar minha reforma íntima, não é fugindo dela que de fato eu vou conseguir. E é que eu falei, é uma coisa que você escolhe. Uma, não é todas, é uma coisa que você escolhe. Por exemplo, de dieta. Às vezes eu faço uns jejum da vida, sabe? Vou deixar de comer um doce uma semana, um café, que eu sou a louca do café, ou leite, ou pão, escolho, né? E foco. Quando é o café, eu deixo de tomar o leite também, porque eu adoro um café com leite. Só o leite sozinho eu não tomo. Então não é só o café, é o café e o leite. Quando eu deixo o pão, eu deixo também a margarida, porque eu só como pão, como margarida com pão. Então nunca é, só eu dei um exemplo de analogia, mas emocionalmente é a mesma coisa. Quando nós escolhemos trabalhar, por exemplo, que nem ele comentou do medo, né, da coragem. Vou trabalhar, né, mas será que de fato, aonde que eu tenho medo? E aonde que eu tenho coragem? Porque são as duas faces da mesma moeda. Aqui eu tenho coragem, aqui eu tenho medo. Então, trabalha com isso. Não é só o coragem, não é só o medo. É fortalecer a minha vontade, é fortalecer o meu desejo, é fortalecer a minha fé. Então nunca é uma coisa só que a gente trabalha, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. Nós estamos todos juntos. Não é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Nunca é. Então, nessas questões de recomeço, são bem delicadas em termos da nossa perseverança. Porque a gente começa ou recomeça, e aí que nem ele comentou, né? A gente dá aquele deslize. E aí a gente já fica assim, meu Deus, não consigo, e não sei o quê. Não, calma, né? Vamos focar, eu sou do copo cheio. Quantos dias eu consegui? E só por conta desse dia que eu não consegui, eu vou destruir, eu vou eliminar todos os outros? Não, hoje é de hoje. Hoje é de hoje. Vocês sabem que um dia eu estava ouvindo o Fábio Pochá falar algo sobre atividade física? E aí ele falou, eu falei, nossa, que verdade, né? Ele falou que atividade física, que o pessoal faz atividade física, posta e fala o quê? Tá pago, né? E ele fala que esse tá pago é daquele dia, porque no dia seguinte tem que pagar de novo, no dia seguinte tem que pagar de novo, no dia seguinte, porque se você não faz, né, aquele músculo já foi embora. Só que com as nossas virtudes, não é assim. Olha como Deus é bom, gente. Olha só. Com as nossas virtudes, não é assim. Uma vez que eu alcance e conquiste uma virtude, ela é minha, porque está no meu espírito. Então, com a virtude, o pouquinho de grão que eu vou colocando, eu não perco. A questão é que eu acho que aquele pouquinho que eu coloquei, já está cheio. Não está. É um trabalho diário, é um esforço de muitos processos reencarnatórios. Não é de um processo reencarnatório que de fato eu vou alcançar a paciência que ainda não me pertence. Então, se vocês verem a Francine um dia xingando, gente, estou no meu processo de alcançar a paciência ainda. Não é nessa vida, porque é um processo de recomeço, e recomeço, e recomeço, e recomeço. É que quando a gente consegue aquele grãozinho, a gente entende aqui que foi um esforço. Aí eu acho que encheu, né? Aí você vai lá para cá. Mas ele encheu.
E uma vez que essa virtude me pertence, porque eu conquistei, ela é minha. Ninguém tira. A virtude, ela eu conquistei hoje, ela vai ficar comigo amanhã, e depois, e depois, e depois, e na próxima vida, e no desenho. Ela vai estar comigo. As virtudes é diferente da matéria. E aí, eu também comento que eu já estou me preparando hoje para a próxima vida reencarnatória, não a próxima vida lá, a próxima vida reencarnatória. E aí o pessoal fica assim, mas como assim? Eu falo, não, em algum momento, quando a minha agenda encaixar, né, que eu tenho um filho pequeno, 6 anos, ainda tem uma grande demanda, né, eu falei, não, quando na minha agenda encaixar, eu quero aprender piano. E não é uma coisa fácil aprender algum instrumento musical. Eu falo, não, eu quero aprender o piano. Eu falei, mas eu vou começar agora para terminar na próxima. Entende? Mas eu vou começar. Porque o conhecimento adquirido é um conhecimento adquirido, eu não vou perder. Aí eu faço uma barganha lá e falo, ó, pelo menos esse aqui, que eu comecei aqui, você deixa não passar pelo véu do esquecimento? Posso trazer junto? Porque toca piano, é gostoso, né? Colabora ali, então pode ser. Então, ou seja, são situações que eu comento, que eu falei para vocês no começo. A gente fala pouco sobre a reencarnação. A gente comenta muito pouco sobre a reencarnação. E aí, assim, eu estou filha da Marta, eu estou filha do Rubens, eu estou mãe do Estevão, eu estou esposa do Fernando. Em outras vidas, eu estive em outros papéis. Eu estive em outros papéis. E nós precisamos ter esse recomeço dentro de nós, para quê? Para diminuir o apego. Diminuir esse apego que nós temos das pessoas, de tratá-las como coisas. E é o que a gente faz. E aí, nesse processo, não estou falando que é fácil, tá, gente? Veja, estamos no barco junto, não estou falando que é fácil. Filho pequeno, teve uma atividade lá na escola, que eles foram fazer a festa do pijama. E aí ia dormir na escola e ele nunca tinha dormido fora de casa. Aí eu assim, não vou deixar. Falei assim, acho que eu não vou deixar. Aí eu conversei com uma amiga, falei, mãe, uma amiga que é mãe de 2 adolescentes, tal, peguei e falei com ela, olha, tal. Ela virou pra mim e falou assim, Fran, a gente que tem mais a tendência de ser super protetora, a gente tem que deixar soltar nessas horas. Tá bom. Aí eu cheguei em casa, fui lá falar com o marido, né? Eu falei, olha, eu falei com a amiga, com a Raquel, assim, assado, tal, veja. É a escola, a gente conhece a escola, conhece os amiguinhos, conhece todas as professoras e tal. É, verdade, tá bom. Aí ele foi, era de sexta para sábado de manhã ia ter apresentação na escola, tal, tudo bem. Na sexta, gente, eu tive uma enxaqueca, eu tive uma crise de enxaqueca que eu agradeci a Deus, sabe por quê? Porque com a crise de enxaqueca, o que aconteceu? Eu fui, tomei o remedinho, deitei e dormi. Porque se eu não tivesse tido a crise de enxaqueca, vocês acham que eu ia dormir? Vocês acham que eu ia dormir? Não é verdade? Então, tá vendo? Tem coisas que Deus manda e depois a gente entende. Então tem que agradecer, dar graça dessas coisas e compreender e ter humildade que foi o melhor para mim. Foi o melhor para mim. Que eu tive a oportunidade do corpo físico descansar, meu espírito desprender do meu corpo. Olha o apego. Vocês acham que não tem apego? Vocês acham que não tem? Lógico que eu tenho. Estou no meu par com vocês, gente. A gente está aqui para ouvir mais, com vocês. Então, essas questões de oportunidade, do recomeço, todo dia, toda hora, com todas as pessoas. É que a gente, como eu comentei, né, a gente está muito no automático. E vocês veem, né? É algo que eu sempre procuro trazer também nas palestras, essa velocidade de informação que a gente carrega na mão, que é a internet. Ela tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Quem escolhe é o dono. E não ajuda em nada a gente assistir só tragédia. Não ajuda em nada. Aí a gente vem aqui na casa, toma um passe, chega em casa e aí eu assisto tragédia. Não colabora, gente. Não colabora. Não é ficar alienado do mundo para não saber o que está acontecendo. Mas não é da Ibope.
É essa a questão. E aí quando a gente começa a conversar, a pessoa começa falando assim, nossa, você viu que mataram? Não, não vi. Não vi. A pessoa já até sabe. Não vi, não quero saber. Não vi. Não vi. E aí a minha veia irônica, que mora no seio ainda, eu vi e falo assim, nossa, foi só ela que morreu hoje? Que coloca de uma forma, nossa, mas só ela que morreu hoje? Não, gente. Milhares ou milhões de pessoas desencarnaram. E por que eu vou dar ibope só para esse desencarne? Me fala. Só para esse desencarne eu vou dar? O cara é famoso. Não, ou porque outra. Entende? Então, seja, não, porque tem uma atrocidade. E o que vai alimentar em mim? Qual recomeço eu quero alimentar em mim? Que recomeço que eu quero alimentar em mim? Se eu quero alimentar em mim o recomeço da coragem, o recomeço da esperança, o recomeço do amor, da afetividade, se eu quero esse tipo de recomeço, não é dando continuidade ao que não me faz bem que eu vou favorecer o meu equilíbrio, a minha harmonia. Não é dessa forma. E é uma escolha. Mas é uma disciplina. Hoje pode ser menos fácil, digamos assim. Por quê? Porque eu estou numa mudança de comportamento. E toda mudança de comportamento, nós gastamos mais energia. Isso é biológico, isso é fisiológico. O nosso cérebro é onde nós gastamos mais energia. Então, para ele ter uma... Como é que eu vou falar? Uma questão mesmo harmônica, ele aprende a fazer atalhos. Depois que se desenvolve rotinas, ele aprende a fazer atalhos. E aí quando tem uma mudança de rotina, o que acontece? Ele não tem o atalho daquela rotina. Então ele precisa gastar mais energia para conseguir desenvolver aquela nova escolha. Então eu gasto mais energia. E aí por isso que a mudança de rotina, ela demanda, cansa, fica irritado, não quero, fica. Depois de um tempo, isso se transforma, o cérebro, ele consegue fazer ali o seu atalho. E eu não gasto mais a mesma energia que eu gastava lá no começo. Porém, contudo, entretanto, aquela mudança que eu mudei de comportamento, aquele comportamento que eu fazia, ele não é apagado. Ele continua lá. Ele continua como atalho. Então, por isso que é muito fácil a gente... mas eu estou aqui tanto tempo e fui lá, dei aquela escorregadinha. Porque o nosso cérebro, ele não apaga. Mas ele tem essa oportunidade de sempre iniciarmos, quando eu quiser, um novo recomeço, um novo caminho, uma nova escolha, tá? No meu poder, na minha capacidade de escolha, fazer esse novo caminho, esse novo recomeço. Então, recomeçar, gente, é assim uma das coisas mais divinas que a gente tem dentro do nosso presente, dentro da nossa vida. E eu poderia continuar aqui com vocês a noite inteira falando dos recomeços, mas a minha hora já deu. Então, assim, queridos, já deu, pois é. Então, assim, recomeços. Recomeço de uma escolha mais saudável para a minha vida. Recomeço de uma nova atitude com quem eu tenho algum desamor ou mesmo com quem eu tenha amor. Porque mesmo quem eu tenho amor, algum desamor ali eu tenho, que a gente não ama livremente. Recomeço de algo saudável para minha saúde física, minha saúde mental, a minha saúde emocional. Um recomeço de escolha do que eu assisto, seja na internet, seja na TV. Um recomeço de leitura. Se eu não tenho o hábito da leitura, seja um parágrafo, um recomeço. Lembrar que estamos aqui recomeçando o processo encarnatório e quando desencarnarmos é outro recomeço da vida espiritual, dando continuidade. A nossa vida, ela é cheia e repleta de recomeços. A cor que vai dar está em cada um de nós. Gratidão, queridos. Assim você faz o encerramento. Faço, tá? Faço assim.
Então, que eles se sentirem à vontade em fechar os olhos. Podemos então respirar calma e profundamente, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes. Vamos aqui agradecendo a esta casa de oração, agradecendo a toda a egrégora, os anjos guardiões, guias protetores, de toda essa falange que aqui se faz presente. Que o plano espiritual possa, Senhor, a cada um dos nossos corações dar um pouquinho mais da sua luz, da sua perseverança e da sua fé. Agradecendo também aos tarefeiros aqui encarnados, que eles também possam, Senhor, ser envolvidos na mais perfeita ordem e harmonia. A cada um de nós aqui assistidos, também, Senhor, possamos receber estas bênçãos de luzes azuis sobre o nosso ser. Que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que quando aqui adentramos. E que com a sua graça possamos permanecer por todos os outros dias. Que assim seja. Graças a Deus. Thank you.